Lucas capítulo 15, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Vou ler aqui na versão revista e atualizada. Diz assim o texto: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, porém, põe-na sobre os ombros, cheios de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Se Jesus estivesse no seu lugar, onde você mora, no contexto em que você vive, quais seriam as decisões que Jesus tomaria no seu lugar? Dentre as decisões que você toma no seu dia a dia, no seu cotidiano, Jesus tomaria algumas dessas decisões? Será que Jesus se relacionaria com as mesmas pessoas, se estivesse no seu lugar, com as que você se relaciona? Será que as conversas que vocês têm, que nós temos, seriam as mesmas que Jesus teria? As brincadeiras seriam as mesmas? Quais seriam os movimentos que Jesus faria no nosso lugar? Em que direções Jesus tomaria se estivesse no nosso lugar? Com quem ele se relacionaria? Não temos, queridos, respostas assertivas para essas questões. São questões apenas para a gente pensar e começar uma conversa, começar uma reflexão. Mas nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que, por um lado, publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus, usando os termos do texto. E não somente eles se aproximavam de Jesus, mas Jesus se assentava à mesa com eles, conversava com eles, estava com eles. O sentar à mesa, nesse contexto judaico, ele dava a entender um contexto de certa intimidade. Afinal de contas, na nossa casa hoje, nós não chamamos qualquer pessoa. Nós chamamos de pessoas mais próximas, pessoas em que temos afinidade, parentes, amigos. Jesus se assentava à mesa com publicanos e com pecadores. Quando Jesus se sentava à mesa com publicanos e pecadores, algumas reações vinham dos auto-religiosos daquela época. Eles ficaram incomodados, criticaram a Jesus, murmuraram. Essa foi a reação da alta cúpula religiosa, quando percebia que Jesus se assentava à mesa com publicanos e pecadores. Incômodo, crítica, murmuração. Essa foi a resposta que Jesus encontrou dos autorreligiosos, dos fariseus e dos escribas. Esse incômodo, queridos, por outro lado, ele revela uma quebra clara de um código de conduta religiosa. Ou seja, Jesus estava fazendo na prática algo que aquelas pessoas não estavam esperando que Jesus fizesse. O que elas esperavam de Jesus é que Jesus tivesse uma postura completamente diferente. E Jesus não teve a mesma atitude que essas pessoas esperavam, que os fariseus, os escribas, os autorreligiosos, os membros da alta cúpula religiosa esperavam de Jesus. Jesus, portanto, com as suas atitudes, quebrou um certo código de conduta, um certo procedimento que eles esperavam. Não poucas vezes, nós podemos ver em vários textos bíblicos, não poucas vezes Jesus quebrou esses códigos de conduta. Várias vezes Jesus quebrou esses códigos de condutas.
os publicanos e pecadores, do qual o texto bíblico se refere, são referentes a pessoas que eram do povo, eram chamados publicanos, mas que trabalhavam para o Império Romano, o império que dominava a nação, o povo de Israel naquele contexto. O povo de Israel naquele contexto estava completamente submisso a uma estrutura do Império Romano, a uma estrutura de Estado romana. E essa estrutura exigia o pagamento de impostos. E não eram poucos impostos, eram muitos impostos. Eram impostos caros. E quem, na prática, cobravam esses impostos eram exatamente os publicanos, que eram pessoas do povo, eram judeus, que cobravam esse imposto aos seus próprios irmãos. E não obstante de cobrarem, em muitos casos cobravam e cobravam a mais. Passavam parte para o Estado e parte ficava por eles. Essas pessoas, vocês podem imaginar, não eram bem vistas. Essas pessoas, vocês podem imaginar, não eram benquistas, eram odiadas até, eram rejeitadas até, porque eram vistas como exploradores dos seus próprios irmãos. E quem eram os pecadores? Os pecadores eram todas aquelas pessoas que não estavam no contexto religioso daquele momento. Eram pessoas tidas e consideradas como pecadores. E com esses publicanos, traidores, exploradores do seu próprio povo, e com esses pecadores, foi que Jesus sentou-se à mesa com eles. Eles se aproximaram de Jesus e Jesus estabeleceu uma conversa. Nos dias atuais, a gente também pode perceber alguns códigos religiosos muito claros. Existem códigos religiosos, se a gente for olhar na vida da igreja, especialmente no Brasil, a gente pode perceber códigos claros religiosos. Se a gente for olhar no século passado, no século XX, os cristãos tinham uma maneira muito peculiar de se colocar na vida, uma maneira muito peculiar de se apresentar. Era um estilo de vida mais rural, existia um código de vestimentas, as irmãs, as mulheres não poderiam, por exemplo, usar calças compridas, tinha que usar apenas saias, os homens tinham que portar nos cultos apenas com ternos e com roupas mais sociais, mais fechadas, e alguém que não se colocasse nesses códigos, geralmente era alguém também mal visto. Já na segunda metade do século XX, a gente também pode ver um rígido código de usos e costumes. A igreja determinando o que você pode e o que você não pode fazer. Existe um controle, e em muitos contextos, ainda existe até hoje, um contexto do que o irmão pode fazer e do que ele não pode. Do que o irmão pode vestir e o que ele não pode. No tempo de hoje, a gente diz até em quem ele pode votar e em quem ele não pode votar. São códigos que estão aí. São códigos que estão aí. E eu posso, de certa maneira, até afirmar que em muitos momentos nós, enquanto igreja, nós individualmente, para nos movimentarmos, para fazermos a vontade do Senhor, teremos que fazer como Jesus e quebrarmos esses códigos em muitos momentos. Jesus, nesse contexto, ele não viu como fazer a vontade do Pai, pregar a palavra e não quebrar esses códigos. Ele teve que confrontar esses códigos. Ele teve que confrontar essas pessoas que estavam na casa de Deus, determinando regras muito rígidas para que as pessoas seguissem, e eles esperavam que Jesus também seguisse essas regras. Mas Jesus não seguiu. Nos dias de hoje, esses códigos são tão claros em muitos momentos, em muitos contextos, que o seu posicionamento, a maneira como você se posiciona, como você fala, dependendo do que você fala e dependendo de como você se posiciona,
você vai ser duramente criticado, você vai ser duramente agredido verbalmente, vai ser ameaçado e, para usar um jargão da internet, vai ser cancelado. Talvez isso aconteça comigo apenas por estar falando isso com vocês. Nós temos códigos também hoje em dia. Mas Jesus, quando ele se movimentando na direção do reino de Deus, da pregação do reino de Deus, da pregação do evangelho, ele não encontrou nenhuma outra maneira senão romper esses códigos e confrontar os poderosos da religião do seu contexto. E eu conjecturo, como já disse, que provavelmente, se a gente quiser se movimentar verdadeiramente no sentido do reino, pelo reino e a partir do reino, a gente também tenha que confrontar e enfrentar algumas amarras, estruturas colocadas, firmemente estabelecidas, se a gente quiser realmente se movimentar no sentido do evangelho do amor de Cristo. E a partir desse primeiro incômodo, queridos irmãos, Jesus profere uma parábola, que foi essa parábola que nós acabamos de ler. E ele proferiu essa parábola exatamente em resposta a esse incômodo, em resposta a essa murmuração. E Jesus contou a parábola que os irmãos já leram, já conhecem, e Jesus disse, olha, quem dentre vós não tem 100 ovelhas, e se uma delas se perde, você não deixa as 99 sob cuidado, vai atrás daquela que se perdeu, acha ela, traz, coloca no ombro e traz de volta junto com as outras 99. Aqui, queridos, fica muito, muito claro. Esse é um ponto que eu acho importantíssimo a gente reiterar. O movimento de Jesus é muito claro. Ele mantém as 99 sob cuidado, mas ele se movimenta na direção de quem? Da ovelha que se perdeu. O movimento de Jesus é o movimento ao encontro daquele que está perdido. Nesse sentido, aqueles que estão perdidos foram prioridade para Jesus. Não que ele tenha rejeitado as 99, ele deixou as 99 cuidadas, mas ele se movimentou na direção daquele que estava perdido, daquela ovelha que estava perdido. O olhar e o movimento de Jesus foram e vão ao encontro do perdido. E, queridos irmãos, se o olhar de Jesus, se o movimento de Jesus está na direção daquele que foi perdido, não é difícil concluir que o olhar da igreja e o movimento da igreja também deve ser na direção daquele que está perdido. E o ensinamento de Jesus aqui deixa muito claro o movimento de Jesus. E a gente pode também concluir que o movimento da igreja deve ser na direção dos perdidos, na direção daqueles que estão perdidos. Mas, afinal de contas, quem são aqueles que estão perdidos? Eu também não tenho uma resposta fechada para essa questão. Jamais conjecturaria algo nesse sentido taxativamente. Mas nós podemos pensar. Quem seriam os perdidos do nosso tempo? Será que seriam os chamados desigrejados? Não sei se os irmãos já ouviram falar nesse termo. Os desigrejados não são apenas aqueles que um dia pertenceram ou foram membros de uma igreja evangélica e agora não professam mais a fé evangélica. O IBGE, num dos últimos censos, ele identificou um comportamento estatístico diferente desse grupo. Esse grupo não está apenas fora da igreja, ele é um grupo que tem tem várias formas, várias camadas. Alguns desses irmãos, por terem vivido os traumas e problemas dentro da estrutura eclesiástica, dentro da estrutura da igreja, esses irmãos às vezes se reúnem informalmente fora de uma igreja, alguns deles. Outros continuam fora da igreja, mas simpatizantes. Não vai à igreja, mas assiste um culto online, assiste uma palavra.
tem identificação ainda com a igreja, mas não consegue estar dentro de uma igreja, porque em muitos contextos o contato com a igreja acaba trazendo marcas profundas, marcas difíceis, e talvez alguns de nós saibamos que marcas são essas, porque as temos no nosso próprio corpo, no nosso próprio coração. É necessário, queridos, quando a gente pensa, por exemplo, nos desigrejados, que tenhamos um olhar de afeto, um olhar de buscar aquele que está perdido, buscar aquele que não está junto com as 99, mas está num outro tempo. Às vezes nós podemos ouvir pregadores e pastores dizendo que o problema dos desigrejados são os desigrejados, eles não estão na igreja porque não querem seguir, eles não estão na igreja porque não querem Jesus. E, sinceramente, irmãos, eu não creio que seja exatamente dessa maneira. Nós devemos, talvez, ouvi-los, acolhê-los, nos movimentar na direção deles, porque muitos deles têm marcas profundas na sua vida e no seu coração. Marcas, às vezes, que vêm de abusos de autoridade dos pastores e dos líderes. O texto bíblico diz que os pastores, aqueles que ensinam, serão julgados com maior rigor do que aqueles que são ensinados. E aqueles que ensinam devem cuidar e dar o exemplo, acolher todos os irmãos. Porque o próprio Jesus disse, olha, eu sou o Senhor e de fato vocês me chamam de Senhor, eu sou o Senhor. Agora, se eu sou o Senhor e estou lavando os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns aos outros, porque eu estou dando o exemplo para vocês. Que possamos ter um olhar para aquele que está fora e não julgá-los. Quem seriam os perdidos? Seriam os excluídos e marginalizados que existem na nossa sociedade. Nós vivemos num país com uma alta taxa de desigualdade social. Poucos têm muito e muitos têm pouco. Isso é uma realidade. E como nós, enquanto igreja, vamos reagir a isso? Vamos fechar os olhos e não perceber que isso acontece? Isso acontece, queridos. Como nós vamos nos posicionar em relação a isso? É uma questão que nós temos que pensar. Mas uma coisa é certa, nós não podemos fingir que não está acontecendo. Quem são os perdidos? São os grupos sociais minoritários? Será que não temos também, queridos, perdidos dentro das nossas próprias comunidades? Será que nós também não somos de alguma maneira, ou não estamos de alguma maneira precisando ser achados pelo Senhor? Eu não consigo discernir e determinar e afirmar para vocês aqui quem são os perdidos. Mas uma coisa o texto bíblico deixa muito claro, o exemplo de Jesus seja muito claro. A direção que Jesus tomou foi na direção do perdido, da ovelha perdida. E se a direção de Jesus foi na direção, se o movimento de Jesus foi na direção do perdido, o nosso movimento enquanto igreja também deve ser na direção do perdido. A gente precisa ter o coração acolhedor, misericordioso, gracioso em relação a todos, especialmente em relação àqueles que a gente considera como perdidos. Na lógica, queridos, da alta cúpula religiosa dos tempos de Jesus, eles pensavam, não pode ter nenhuma interação entre a gente e os pecadores. E aqui eu vou usar pecadores entre aspas, porque nós somos todos pecadores. Os membros da alta cúpula religiosa diziam, olha, não podem se misturar. Por isso o estranhamento quando Jesus sentou à mesa com eles. Quando Jesus sentou à mesa com eles, o estranhamento foi tão grande que eles não conseguiram ficar quietos. Eles murmuravam e criticavam a Jesus. Porque para eles, os pecadores de um lado, nós do outro. O que Jesus fez foi exatamente ao contrário. Ele se sentou à mesa e teve comunhão com aqueles que eram desprezados, marginalizados, pecadores. Muitos deles não eram pessoas boazinhas, eram pecadores mesmo. Faziam, às vezes, extorquiam mesmo. Mas Jesus não julgou essas pessoas dessa maneira. Ele sentou à mesa
com essas pessoas. Nessa lógica da cúpula religiosa, a lógica deles é não ter comunhão com os pecadores. É uma lógica de que tem que ter uma separação. Assim, esse código de conduta, visto dessa maneira, ele nos leva para que a gente pode chamar de sectarismo. Ou seja, a gente ficar separado. Se você é pecador, você fica para lá. Eu vou ficar para cá. A lógica de Jesus não foi essa. A lógica desses códigos foi a lógica da separação. Você de um lado, pecador, e eu do outro. Mas a lógica do reino, a lógica do amor, a lógica de olhar para os perdidos, nos leva ao caminho do diálogo. Especialmente nos tempos que nós vivemos hoje. Os tempos que nós vivemos hoje são tempos muito difíceis e muito diferentes do que vivíamos há 20, 30 anos atrás. Hoje em dia, queridos, se a gente não consegue conversar e dialogar, a gente não consegue avançar. Nós precisamos conversar e dialogar. Se o evangelho é pregado de uma maneira que ele não conversa, que ele não dialoga, que ele não ouve as questões das pessoas, não leva em consideração o que as pessoas têm a dizer, não leva em consideração o que as pessoas falam e pensam, esse evangelho vai ser pregado, mas ele não vai ser ouvido, porque não se comunica com as pessoas. Nós precisamos nos comunicar com as pessoas. Jesus sentou à mesa com publicanos e pecadores e conversou com elas, ouviu cada uma delas, esteve com cada uma delas. Ele sabia da boca delas o que elas esperavam. Jesus ouvia da boca delas aquilo que elas falavam, aquilo que elas se expressavam, as suas questões, os seus problemas. Assim nós, queridos irmãos, enquanto igreja, nós também precisamos ouvir, não ser sectários, não ficarmos separados, mas ouvir as pessoas, nos colocar em diálogo com as pessoas, ouvir as pessoas. Um teólogo brasileiro, bastante proeminente, chamado Ricardo Gouveia, ele diz que o remédio contra o sectarismo, essa separação, é o diálogo franco e aberto. Se nós queremos ter comunhão com as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, nós precisamos sentar à mesa com elas, como Jesus sentou. Precisamos estar junto com elas, ouvi-las, falar, mas também ouvir. Pregar, mas também ouvir o que elas têm a dizer. E se a lógica, reiterando o que foi dito, desses rígidos códigos de conduta, por um lado vão conduzir para o sectarismo, para a separação, a lógica no movimento dos perdidos é a lógica do amor. Quando nos movimentamos em direção aos perdidos, a nossa lógica é a lógica do amor e a lógica do diálogo. Jesus vai em conta daquela ovelha por amor a ela, por prezá-la. Alguns outros poderiam desprezar, mas ele não. Ele é o bom pastor. Ele vai atrás da ovelha perdida. E ele vai por amor. E vai com amor. E por amor e com amor, meu querido irmão, nós devemos ouvir, escutar e nos movimentarmos na direção daquele que está perdido. Quando olhamos os mandamentos de Jesus, que são mandamentos de amor, são mandamentos que dizem, sinteticamente, que nós devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. É nesse mandamento que nós devemos caminhar. É nesse mandamento que nós devemos nos movimentar. É nesse mandamento que nós devemos nos posicionar, existirmos. Querido irmão, se a nossa vida não está baseada e fundamentada no amor, tem algo errado dentro da nossa caminhada com Jesus. A caminhada com Jesus tem e deve ser uma caminhada com amor. E essa caminhada com amor, em qual direção iremos? Iremos na direção dos perdidos. Iremos na direção daquelas ovelhas que estão perdidas. Vamos cuidar das 99, deixar cuidadas, mas vamos olhar e ir atrás do perdido. Por fim, queridos, no texto de Lucas capítulo 15, nós lemos os primeiros versículos, tem 3 histórias que Jesus conta. Essa foi a primeira delas.
A parábola da ovelha perdida. E no final dessa parábola, e no final das outras duas parábolas que seguem nesse texto, a conclusão foi a mesma. Quando essa ovelha perdida retornou, houve grande festa e grande celebração. E Jesus concluiu ele próprio, dizendo que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Assim, queridos, o movimento é irmos atrás do perdido, trazermos ele de volta nos nossos ombros e celebrarmos todos juntos. Quais seriam os movimentos que Jesus faria no seu lugar, que Jesus faria no meu lugar? Nós começamos perguntando sobre isso nessa reflexão. Quais as direções que Jesus tomaria? Com quem ele se relacionaria? Sem dúvidas, o que Jesus nos ensina nessa parábola é que o movimento dele era na direção dos perdidos, era na direção dos pecadores, era na direção daqueles que estão perdidos e precisando ser achados. Que nós, queridos, enquanto igreja do Senhor, possamos também, como Jesus, executar esse mesmo movimento, nos movimentar na direção do perdido. Que possamos achá-los, colocarmos nos nossos ombros, trazer à casa do Pai e fazermos uma grande celebração. Que esse seja o nosso movimento, que a gente cumpra esse chamado e busquemos e olhemos para aquele que está perdido. Amém? Amém. Vamos orar?